Nessa semana em que o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos importantíssimos sobre a interpretação da Lei de Improbidade Administrativa, eu te pergunto, quem é que pode propor essa ação junto ao Poder Judiciário? Esse é o tema do podcast Grifão atualizadíssimo dessa semana. A Lei de Improbidade Administrativa é uma lei de 1992, é a Lei 8.429, criada no ano de 1992. Porém, em 2021, com o advento da Lei 14.230, muitas alterações foram realizadas na redação originária da Lei de Improbidade. Dentre as alterações, a mais notável, sem dúvida, é o fato de que, a partir do advento da Lei 14.230 de 2021, apenas os atos dolosos praticados por agentes públicos podem configurar a improbidade administrativa, o que significa afirmar que se um agente público atuou com culpa e eventualmente trouxe prejuízo ao erário, não cumpriu um princípio da administração pública ou acabou enriquecendo ilicitamente, não poderá sofrer a ação de improbidade administrativa. Mas também o artigo 17 dessa lei, que agora tem uma redação modificada a partir das alterações que foram realizadas em 2021, traz mudanças muito importantes para compreender a operacionalização da ação de improbidade. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 7.042 e a ação direta de inconstitucionalidade 7.043, fixou duas orientações relevantíssimas acerca da interpretação do artigo 17 da Lei 8.429 de 92, considerando as mudanças que foram realizadas nessa lei em 2021. A primeira delas é que houve o reconhecimento de que é inconstitucional aplicar a interpretação literal da nova redação do artigo 17 caput da Constituição da Lei de Improbidade Administrativa, que reconhece apenas ao Ministério Público a legitimidade ativa para propor a ação de improbidade. No passado, além do Ministério Público, as fazendas públicas que sofreram os atos de improbidade também tinham legitimidade para ajuizar a ação de improbidade e defender o seu patrimônio público, que foi lesado, que acabou sendo objeto de atos que configuram a improbidade administrativa. E, recentemente, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa não pode ser adotada, excluindo-se a atuação da Fazenda Pública na legitimidade ativa para propor a ação de improbidade. Portanto, voltou a ser considerado o entendimento que vigorava antes da alteração de 2021, no sentido de que as fazendas públicas estadual, federal, distrital e municipal também poderão ajuizar a ação de improbidade. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, não faz sentido, com base nos princípios que regem a administração pública, em especial o princípio da indisponibilidade do interesse público, que a Fazenda Pública, quando percebe que houve um ato de improbidade, tem que aguardar o Ministério Público decidir se vai ou não vai ajuizar a ação de improbidade. Para o Supremo Tribunal Federal, a Fazenda Pública tem sim essa legitimidade e poderá, juntamente com o Ministério Público, ajuizar a ação de improbidade administrativa. Uma outra orientação muito relevante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das duas ações diretas de inconstitucionalidade trata da interpretação que tem que ser dada ao artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Improbidade Administrativa, sendo que esse parágrafo 20 foi incluído também pela Lei 14.230 de 2021. Segundo a redação do artigo 17, parágrafo 20 da Lei de Improbidade, se a assessoria jurídica emitir um parecer atestando a legalidade prévia de um ato praticado por um gestor, um administrador público, e esse ato configurar improbidade administrativa, essa assessoria jurídica estaria obrigada a defender esse administrador público judicialmente na ação de improbidade administrativa até o trânsito em julgado. Ou seja, se porventura um prefeito praticou um ato administrativo que configurou improbidade administrativa e esse prefeito sofreu ação de improbidade,
A assessoria jurídica do município, a procuradoria municipal, deveria defender obrigatoriamente esse prefeito em todas as instâncias em que a ação de improbidade administrativa tramitasse. Segundo a decisão firmada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, esse artigo 17, parágrafo 20, estabelece uma possibilidade de defesa do administrador público pela respectiva assessoria jurídica, pela respectiva procuradoria do ente federado, mas não uma obrigação. Poderá o agente público que sofre ação de improbidade decidir se ele quer, de fato, ser defendido judicialmente pela procuradoria que anteriormente emitiu um parecer atestando a legalidade do ato que configurou a improbidade, ou, se ele entender que é o caso, contratar um advogado privado para atuar na sua defesa técnica, garantindo-se desse modo a plenitude do princípio da ampla defesa do contraditório. Não se pode, desse modo, afirmar que a assessoria jurídica está obrigada a atuar em todas as ações de improbidade administrativa em que tenham anteriormente emitido um parecer técnico-jurídico. Isso dependerá de uma decisão do réu da ação de improbidade administrativa, que poderá decidir livremente, de acordo com um juízo que ele realiza na situação em que a ação foi proposta, contar com a assistência jurídica da respectiva assessoria jurídica do ente público, da fazenda pública, ou contratar advogados privados para cuidar da sua defesa em sede da ação de improbidade administrativa. Como eu disse no começo do vídeo, tão logo eu lancei a pergunta, esse podcast traz um conhecimento muito atualizado sobre como o Supremo Tribunal Federal hoje interpreta a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429 de 92, a partir das alterações que foram realizadas em 2021, com a advento da Lei 14.230. Para que você continue tendo acesso a essas informações sempre atualizadas e de confiança promovidos aqui pela Grifon Brasil, eu recomendo que você ative as notificações do nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital, como Spotify, se você ainda não fez isso, para já na semana que vem, quando o novo podcast publicado, você ser automático e imediatamente informado sobre a publicação e se interar de conhecimento técnico de relevância para aqueles que atuam na gestão pública brasileira, sejam como agentes públicos, agentes políticos ou como cidadãos que querem entender mais sobre o direito público, em especial o direito público aplicado no âmbito dos municípios brasileiros. Por fim, eu convido você a conhecer o EAD Grifon, que é um portal de capacitação que traz uma série de cursos focados em gestão pública, em direito público, nos quais você vai poder adquirir conhecimento confiável e se tornar qualificado para atuar no âmbito da administração pública em temas cuja recorrência é reconhecida e que demanda o domínio de temas muito, muito específicos e técnicos ligados ao universo do direito público e em relação ao direito público. Essa é uma marca indelével da Grifon Brasil. Nós teremos o maior prazer de tê-los como aluno nos cursos de EAD Grifon, que você pode se matricular já por meio do endereço que aparece aí na tela. Nós voltamos na próxima semana com mais um podcast. Até lá. Muito obrigado.